No dia 22 de março de 1999, uma mulher bateu na porta de um trailer em uma estrada do Novo México, nos Estados Unidos. Desesperada, nua e com uma coleira de cachorro presa em seu pescoço, ela arrastou quase 2 metros de corrente no caminho até ali. Implorando por ajuda e visivelmente ferida, essa mulher era Cynthia Vigil, de 22 anos de idade. E ela tinha acabado de escapar do inferno. Após passar pelas piores atrocidades que se possa imaginar, sua fuga fez mais do que levar a polícia ao criminoso. Ela ajudou a capturar um serial killer que, diferente dos outros, realizou seus crimes durante anos, sem que ninguém soubesse. Seu nome era David Parker Ray. Mas o caso ficaria realmente terrível quando a carroceria daquele veículo fosse aberta. E talvez a palavra inferno ainda não faça jus ao que seria encontrado ali dentro. David Parker Ray nasceu no dia 6 de novembro de 1939 em Belen, Novo México, nos Estados Unidos. Filho de Cecil Leland Ray e Nettie Opal Parker, o garoto tinha uma irmã de nome Peggy Pearl Ray. Seu pai era um mecânico nativo de Oregon, enquanto sua mãe era dona de casa, nascida no Texas. Esse casal enfrentava muitas dificuldades financeiras e era incapaz de conseguir sustentar os filhos. Sendo assim, David e sua irmã foram enviados para morar com seus avós maternos, Russell e Dolly Parker. Esse casal parecia ser extremamente rígido, cobrando certos comportamentos enquanto punia outros. Crescendo em uma pequena fazenda, David praticamente não teve contato com sua mãe. Seu pai realizava raras visitas aos filhos, e é difícil dizer se isso era bom ou ruim. Alcoólatra e agressivo, esse homem foi o responsável por induzir o conteúdo adulto na vida de David. Em suas visitas, ele levava para o garoto revistas explícitas com esse conteúdo, principalmente voltadas ao sadomasoquismo. Essa é uma parafilia presente em indivíduos que sentem prazer em causar ou receber sofrimento, seja ele físico ou psicológico. David ficou fascinado por aquele conteúdo e sequestraria seus pensamentos antes de sequestrar pessoas. O garoto estudou na Mountaineer High School, onde enfrentou alguns problemas. Bastante envergonhado quando estava próximo de garotas, esse comportamento lhe rendeu piadas e o bullying virou rotina em sua vida. Isso fez com que David encontrasse no álcool e nas drogas uma fuga daquela realidade. Ele começou a passar mais tempo com suas revistas do que com seus amigos, permitindo que a perversidade guiasse seus pensamentos. David começou a fantasiar sobre replicar os atos que via nas revistas e não parecia particularmente interessado em saber se a outra parte estava de acordo ou não. Aos 14 anos de idade, ele começou a transformar seus pensamentos em desenhos, exibindo mulheres sendo torturadas das mais diferentes maneiras. Mais tarde, David confessou ter sequestrado e violentado uma jovem em 1957, porém, a polícia nunca conseguiu confirmar a veracidade dessa informação. Com uma vida turbulenta e pensamentos ainda menos saudáveis, David seguia por um caminho extremamente perigoso. Toda essa fantasia sobre dominação e controle de outro ser humano, invariavelmente ligado a atos íntimos, é algo que podemos perceber na maioria dos assassinos em série. O prazer não parece estar no ato em si, mas no fato de ter o controle sobre a vida de sua vítima. A dor e o sofrimento são utilizados como ferramentas para que o assassino sinta ser o único a decidir se aquela pessoa vive ou morre. E infligir dor parecia ser o único objetivo de David. O jovem cresceu alimentado por álcool, drogas e revistas adultas. Ele foi capaz de se graduar no ensino médio e escolheu seguir os passos do pai, tornando-se mecânico. Ele conseguiu uma vaga no Departamento Estadual do Novo México, na cidade de True for Consequences. Diferente de outros serial killers, David conseguiu permanecer no mesmo emprego durante toda a sua vida. Talvez porque o trabalho de mecânico fazia parte do seu plano terrível, mas chegaremos lá. Enquanto aprimorava seu aprendizado, David se casou 4 vezes, com cada um desses relacionamentos terminando em divórcio. Ao todo, ele teve um filho e uma filha. Nessa época, David estava à procura de uma mulher que aceitasse realizar seus fetiches. Porém, o nível de agressão e humilhação era tão severo que ele teve dificuldade em encontrar alguém que as aceitasse. Até mesmo com garotas de programa, David não conseguia chegar ao ponto que desejava. Esse elevado número de divórcios aconteceu enquanto ele procurava uma parceira para suas atividades. E por mais incrível que pareça, ele encontrou. Cynthia Lee Handy, mais conhecida como Cindy, estava em seus 37 anos quando conheceu David. Ela tinha chegado ao Novo México foragida de Washington,
por acusações de roubo de veículo e posse de entorpecentes. Eles então descobriram que tinham duas coisas em comum: o desprezo por leis e regras e o interesse por sadomasoquismo, uma combinação que, infelizmente, levaria a práticas criminosas. David e Cynthia então começaram a namorar e passaram a morar juntos. Em sua propriedade, esse homem tinha um trailer adquirido com um único propósito: transportar suas fantasias perversas para a realidade. E depois de anos trabalhando no que ele chamava de projeto, o trailer estava finalmente pronto. Foi nessa mesma época que algumas mulheres começaram a desaparecer em diferentes estados dos Estados Unidos. Em sua maioria, garotas de programa e jovens que tinham fugido de casa em busca de começar uma nova vida. Em ambos os casos, trata-se de pessoas cujo monitoramento e localização tornam-se mais complicados do que o normal. Distantes de familiares ou amigos, e sem a tecnologia atual, esse perfil de vítima parece comum entre assassinos em série, uma vez que a investigação demora a ser iniciada, nas vezes em que isso acontece. Ao longo dos meses, diferentes garotas de diferentes lugares entraram no carro de David e foram levadas ao seu trailer. E de lá, elas simplesmente desapareceram. Esse era o modus operandi de David Parker Ray. Mas devo avisar que a descrição a seguir do que acontecia com essas mulheres pode ser extremamente perturbadora. Sempre na parte da noite, usando roupas de documento falso, David fingia ser um policial. Ele seguia até um clube noturno ou encontrava na rua alguma garota de programa ou que estivesse pedindo carona que lhe chamasse a atenção. Com informações falsas, ele dava voz de prisão para essas mulheres, algemando-as e colocando-as em seu carro. Essas moças achavam estranho quando eram colocadas em um carro de passeio e não em uma viatura, mas acreditavam que a prisão fosse por causa de sua profissão ou, em alguns casos, a fuga. Durante o trajeto, entretanto, elas percebiam o pior. Aquilo não era uma prisão, era um sequestro. Amordaçada e algemada, essa mulher era levada até a casa de David e colocada diante do trailer. À medida em que aquelas portas se abriam, os olhos das vítimas se arregalavam, já entendendo o que estava para acontecer. No centro daquele pequeno trailer, uma cadeira de ginecologista modificada foi instalada, onde a vítima seria acorrentada. E o impacto dessa imagem era apenas o começo de um pesadelo interminável. No teto, diretamente acima da cadeira, um espelho foi instalado para forçar a vítima a assistir tudo o que estivesse acontecendo com ela. Amarras e correntes também se prendiam no teto, eventualmente erguendo a vítima. As paredes foram cobertas com ferramentas e inúmeros objetos utilizados por David para trazer dor àquelas mulheres. Brinquedos adultos foram modificados por ele, com pregos sendo adicionados ao plástico derretido, de forma que não ficassem visíveis. Outros foram criados de tamanhos desproporcionais. Coleiras, cintos e inúmeros outros objetos ficavam pendurados entre cabos alimentados com eletricidade, usados para aplicar choques na vítima. O objetivo daquele lugar era obviamente causar terror psicológico e físico. Com revestimento acústico, as paredes impediam que os gritos alertassem quem passasse por ali. Em uma dessas paredes, o criminoso instalou um quadro com uma lista. Aquilo parecia ser um lembrete para ele mesmo, com instruções do que poderia ou não fazer, bem como os riscos que sua vítima lhe oferecia. Por fim, uma câmera era posicionada para gravar aqueles atos, criando um arquivo realmente perturbador. E como a dor física não era o bastante para David, esses itens eram usados apenas na segunda etapa. A primeira tinha como objetivo destruir a sanidade da mulher. Acorrentada à cadeira, no centro do trailer, já nua, a vítima recebia uma alta dose de drogas variadas, com propriedades alucinógenas e sedativas. A seguir, sua boca era amordaçada e sua cabeça colocada dentro dessa espécie de caixa, adaptada pelo serial killer. O objetivo era desorientar a mulher e colocá-la em estado de pânico, enquanto o criminoso pegava uma fita. Aquela era uma gravação que David havia feito. Ele a colocava para tocar assim que a vítima era acorrentada, e também em cada uma das vezes nas quais ela parecia vencer o efeito das drogas. Com a cabeça presa em uma caixa, nua, drogada e acorrentada a uma cadeira, a mulher não tinha outra alternativa senão ouvir a fita. Okay, bitch. We both know what you've been brought here for. A lot of f***ing. Your wrists and ankles are chained, and you're gagged because you're not going to like the way I do it. You're going to be kept here, naked and chained down. I'm going to use you for a slave. And this time it's your turn.
And don't worry about being killed. I don't plan to do that either. A gravação completa tem aproximadamente 5 minutos, mas não é necessário, e nem recomendado, ouvi-la por inteiro. David segue descrevendo o que acontecerá com a vítima ao término da fita, com detalhes aterrorizantes. Em monotom, como se estivesse descrevendo uma lista de compras, ele explica como essa mulher será torturada e promete que, caso ela se comporte, será solta, o que raramente acontecia. I've told you exactly what I plan to do, and it's going to be painful as hell. That's the way I want it to be. But it is not part of my fantasies to do permanent damage, unless I'm provoked. As soon as I turn this tape off, you will have an excellent opportunity to try to beg for me to turn you loose. I may or may not be able to understand you through the gag, but if you want to, feel free to try. I love to listen to a beg and plead. And this is the end of the tape. O objetivo de David era prolongar aquela tortura pelo maior tempo possível, e fazer com que a vítima acreditasse que poderia sair dali fazia com que essa mulher suportasse por ainda mais tempo. Ao término do áudio, a caixa era removida da cabeça da vítima, e era torturada e violentada das formas mais perversas e terríveis que se possa imaginar. Cada uma das mulheres foi mantida nesse estado por uma média de 3 a 4 meses, antes de serem levadas a óbito por seus ferimentos ou estrangulamento. Quando isso acontecia, o corpo era esquartejado e as partes jogadas em um rio, ou enterradas no deserto. Enquanto as primeiras vítimas foram levadas para lá por David, em algum momento durante esse pesadelo, sua namorada Cynthia passou a participar daqueles atos. Ela foi a responsável por atrair alguma dessas mulheres para casa e seriam alvo das atrocidades cometidas tanto por David como por Cynthia. O serial killer chegou a gravar mais de uma versão de sua fita, para incluir que a vítima deveria servir a ele e sua namorada. Mas já ouvimos o suficiente, e não é necessário passar por isso novamente. Convencer e permitir que outra pessoa participe de seus ataques é algo bastante raro em casos de assassinos em série. Agir junto de um cúmplice traz ao modus operandi do criminoso uma série de variáveis as quais ele não pode controlar. E ter o controle sobre a situação parece fazer parte da natureza do serial killer. Essa pessoa passa a ser uma evidência ambulante, algo que, em teoria, coloca em risco a possibilidade do assassino continuar acumulando corpos. De qualquer forma, David parecia confortável em ter Cynthia ao seu lado, e continuou sequestrando uma mulher atrás da outra. Por vezes, ele se referia ao trailer como sua caixa de brinquedos. O deboche e a total falta de remorso de David, enquanto aquelas mulheres passavam pelo inferno na Terra, faz com que desprezível e diabólico não sejam suficientes para descrevê-lo. Mais tarde, esse nome que dava ao trailer se transformaria no apelido pelo qual ficaria mais conhecido: o assassino da caixa de brinquedos. E não deve ser confundido com os assassinos da caixa de ferramentas, Lawrence Bittaker e Roy Norris, um caso igualmente perturbador que também já apareceu aqui no canal. Acredita-se que ao todo David tenha feito mais de 50 vítimas fatais, mas infelizmente ele nunca foi acusado por nenhuma dessas mortes por um único motivo: esses corpos nunca foram encontrados. Os casos de desaparecimento na época não foram conectados ao mesmo criminoso, e a grande maioria deles ainda consta em aberto. Havia um serial killer à solta, mas ninguém sabia disso ainda. Diferente dos outros, David não queria reconhecimento por seus crimes, e não desafiava a polícia de nenhuma maneira. Da mesma forma, ele também não tentou ser o cidadão modelo de sua cidade. Seu objetivo era se esconder entre as pessoas comuns, passando pela vida como um fantasma. Em um relacionamento estável, e já na mesma empresa há muitos anos, ninguém nunca imaginaria que aquele mecânico experiente fosse capaz de algo assim. Na verdade, em 1995, David recebeu o prêmio de funcionário do ano, enquanto uma de suas vítimas gritava dentro daquele trailer. E como se isso já não fosse terrível o suficiente, ele conseguiu uma segunda cúmplice: sua própria filha, Glenda Jane Ray, também conhecida como Jessie. Ela foi a responsável pelo sequestro de algumas vítimas de David, atraindo mulheres até o trailer. Em 1986, talvez percebendo o que havia feito, Glenda entrou em contato com o FBI para denunciar o pai. Entretanto, sua história parecia tão fantasiosa e incoerente que os agentes não deram a devida atenção ao caso. Enquanto isso, David continuava recrutando pessoas para participar de seus atos criminosos.
Dennis Roy Yancey, de 27 anos, era amigo de Glenda e foi convencido pelo serial killer a entrar no trailer. Acorrentada à cadeira estava Mary Parker, de 22 anos. Mãe de 2 filhas, ela agora passava pelo pior momento de sua vida. Dennis entrou no trailer, abusou e assassinou essa mulher via estrangulamento, enquanto David assistia. Em seguida, eles levaram o corpo para o deserto e enterraram em uma cova rasa. Essa vítima só foi identificada mais tarde, quando Dennis confessou seu crime após a captura do serial killer. David foi capaz de arrastar 3 pessoas para participar de seus crimes, exibindo um alto poder de manipulação. Essa espiral interminável de loucura seria interrompida apenas pela próxima vítima. Cynthia Vigil estava em um estacionamento enquanto oferecia seus serviços. Ela foi abordada por David e sua namorada, que convenceram a mulher a entrar no carro. Ela foi levada ao trailer e passou pelo mesmo pesadelo de todas as outras. Após 3 dias de sequestro, a vítima foi transportada do trailer para dentro da casa dos criminosos. Ela foi mantida com uma coleira de cachorro no pescoço, uma corrente presa na parede por um cadeado. A fantasia de David ficava cada vez mais caótica e perturbadora, humilhando sua vítima de diferentes formas. Ao alcance de Cynthia, um balde foi colocado para que ela pudesse fazer suas necessidades. E enquanto essa mulher permanecia ali, em pânico, o casal seguia sua vida como se nada estivesse acontecendo. Eles faziam suas refeições, assistiam TV e dormiam, tratando a vítima como se fosse realmente um cachorro ou objeto. Por vezes, ela era agredida e violentada sem que nenhum deles dissesse nada. Cynthia lutou contra a dor e a humilhação como pôde, tentando não dar a David o que ele queria. Gritos de dor. Como acontece com criminosos dessa natureza, a busca por novos estímulos modifica o modus operandi, trazendo uma oportunidade para que novas evidências sejam criadas e erros sejam cometidos. Essa janela chega em dobro quando existe mais de um criminoso no controle da situação, o que é excelente para a investigação e, neste caso, foi fundamental para a sobrevivência da vítima. No dia 22 de março de 1999, a namorada de David deixou um chaveiro sobre a mesa, enquanto passava por ali. Cynthia, a vítima, percebeu isso e aguardou até que a criminosa deixasse o local. Com os pés, ela foi capaz de puxar a mesa para perto e derrubar as chaves no chão. Esticando-se ao máximo, ela foi capaz de alcançar o chaveiro, ainda sem saber se alguma daquelas chaves lhe daria liberdade. Em posição fetal para se esconder, ela começou a testar as chaves uma por uma, implorando pelo clique. Após algumas tentativas, finalmente o som da liberdade ecoou pela casa. Som esse que foi seguido pela porta, revelando que a criminosa tinha voltado. Percebendo o que estava acontecendo, ela correu e acertou a cabeça de Cynthia com uma lâmpada, espalhando os pedaços pelo chão. As duas entraram em luta corporal, em meio a sangue e desespero. Durante a briga, já com o cadeado aberto, Cynthia foi capaz de soltar a corrente. Ela pegou o telefone e chegou a digitar o número da polícia, mas não conseguiu prosseguir. Quando a criminosa avançou novamente em sua direção, Cynthia largou o telefone, pegou um picador de gelo e acertou a cabeça de Cindy, que ficou momentaneamente incapacitada. Desesperada, a vítima saiu pela porta e fugiu. Arrastando quase 2 metros de corrente, Cynthia foi capaz de correr pela estrada até chegar em outro trailer. Sangrando, ela implorou por ajuda. A polícia foi acionada e Cynthia encaminhada ao hospital. Apesar dos ferimentos e traumas, ela conseguiu sobreviver. Durante o atendimento, ela contou aos agentes o que tinha acontecido, e eles seguiram até a propriedade do serial killer. David Parker Ray e sua cúmplice, Cynthia Lee Handy, estavam presos. Inicialmente, David negou as acusações da sobrevivente, dizendo que tudo o que fizeram foi de forma consentida. Ele alegou que tinha pago para poder se relacionar com a mulher e disse que ela era dependente química. Versão essa que não seria ouvida depois da busca feita na casa dos criminosos. I get my excitement from making a woman happy. My trailer had numerous toys in it of different types, all different fetishes. I got pleasure out of the woman getting pleasure. I did what they wanted me to do. O trailer usado como câmara de tortura foi o primeiro a ser vasculhado. Com mais itens do que a perícia poderia contar, estava claro que o que acontecia ali não era com consentimento.
E quando as gravações foram encontradas, os agentes perceberam que se tratava de um assassino em série. Junto com essas fitas, um diário escrito por David também foi recuperado, onde ele descrevia os atos feitos com as vítimas, porém sem identificá-las. Entre as gravações, a única mulher identificada pelas imagens foi Kelly Garrett, em uma fita gravada em 1996. Essa mulher ficou sequestrada por 2 dias e abandonada por David em seguida. Ela contou ao marido sobre o que tinha acontecido, porém ele não acreditou em sua história. Foi quando a polícia encontrou outra denúncia feita, cuja descrição do local era a mesma fornecida pela sobrevivente. Isso significa que ao menos 2 outras mulheres escaparam daquele trailer, mas infelizmente ninguém acreditou em suas histórias. E muito provavelmente o fato de serem garotas de programa influenciou no peso de suas palavras. Movendo a busca para a casa do casal, uma série de crucifixos de ponta-cabeça foram encontrados nas paredes, junto com panfletos feitos por David. Os textos carregavam lembretes de como lidar com uma pessoa sequestrada, apontando para possíveis complicações. O local onde Cynthia estava acorrentada também foi localizado, com amostras do seu sangue coletadas do chão. Como a maioria dos assassinos em série, David também guardava itens de suas vítimas para reviver aqueles momentos, da mesma forma que outras pessoas guardam fotos de seus entes queridos. O volume de itens encontrados que não pareciam pertencer ao casal era tão grande que era impossível dizer se mais de uma peça pertencia à mesma vítima ou não. A estimativa dos agentes é que mais de 50 mulheres tenham enfrentado aquele trailer, visto que, segundo Cindy, a criminosa, a maioria dos atos não foram gravados em vídeo. A polícia estima que David tenha gasto algo em torno de $100 mil para a criação daquele trailer, entre adaptações e itens. Como já era mecânico antigo no trabalho, ele não era mais supervisionado na empresa. O funcionário do ano frequentemente levava para casa peças e restos que seriam descartados, para usar em sua fantasia macabra. Levando um parafuso por dia, ele construiu aquela aberração que nunca deveria ter existido. Cindy confessou sua participação nos crimes, mas disse que era David o responsável pela ocultação dos corpos. Ela apontou o lago Elephant Butte como o principal local para onde as vítimas eram levadas, bem como o deserto. Alguns pedaços humanos foram encontrados no fundo daquele lago, mas infelizmente já estavam em um estágio de decomposição muito avançado. Sem ossos, o desmembramento parece ter recebido muita atenção do criminoso. A única coisa que os agentes conseguiram comprovar era de que o DNA pertencia a uma mulher. O deserto, assim como o lago, também foi vasculhado pela polícia. Entretanto, nada foi encontrado, e sem corpos seria muito difícil acusar David por homicídio. Foi quando a investigação chegou até Dennis e Glenda, que já tinha ido até o FBI no passado. Dennis confessou ter assassinado Mary Parker e levou a polícia até onde o corpo deveria estar enterrado. Porém, quando chegaram lá, nada foi encontrado. Após esse crime, David voltou ao deserto, dessa vez sozinho, e moveu o corpo de lugar. Dessa forma, apenas ele saberia onde os restos das vítimas estavam. E sem corpos, a acusação por homicídio ficava frágil demais. Informação essa que David já sabia, e se apoiou na ausência de corpos para a chegada desse dia. Tão surpreso quanto os policiais, Dennis não pôde continuar ajudando na investigação. Em 1999, Dennis Roy Yancey foi julgado culpado por homicídio, sequestro, conspiração para ato criminoso e ocultação de cadáver. Sem conseguir conectar mais ninguém ao assassinato de Mary Parker, Dennis foi o único acusado por esse crime. Ele foi condenado a 20 anos de regime fechado e conquistou a liberdade condicional em 2010. Entretanto, após violar os termos de sua liberdade, ele foi recolhido novamente, permanecendo em restrição de liberdade até o ano de 2021. Em 2000, Cynthia Lee Handy aceitou depor contra David em troca de uma redução de pena. Ela foi julgada culpada por 3 sequestros, agressão, estupro e conspiração para ato criminoso. Cynthia foi condenada a 36 anos de prisão, com um mínimo de 17 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para liberdade condicional. Após apelações, ela conquistou a liberdade condicional no dia 15 de julho de 2019. Em 2001, foi a vez de David ir a julgamento. Mas antes, ele fez um acordo com o Estado para tentar salvar a filha. Ele aceitou declarar-se culpado pelas acusações em troca de uma pena menor para a criminosa. Ele confessou ter tirado a vida de 40 mulheres, mas sem os corpos, infelizmente a polícia não conseguiu adicionar essas acusações em seu caso. Glenda Jean Ray
foi julgada culpada por sequestro e estupro. Ela foi condenada a 30 meses de regime fechado, com um adicional de 5 anos em liberdade condicional. David Parker Ray foi julgado culpado por uma enorme lista de acusações, entre sequestro, estupro e tortura. Ele foi condenado a 224 anos de regime fechado, sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante o processo, ele foi diagnosticado com psicopatia e narcisismo, com traços de sadismo. Por causa do acordo que fez para salvar a filha, ele não apelou para a alegação de insanidade, como acontece em casos como esse. David é considerado um dos mais cruéis entre os assassinos em série. Ele foi capaz de ocultar dezenas de corpos enquanto destruía famílias e cometia atrocidades com suas vítimas. Recrutando outras pessoas para participar daquele pesadelo, ele espalhou caos e destruição em troca de fantasias perversas. Como resultado, mães, pais e filhos aguardaram ansiosos pelo retorno de uma mulher que nunca mais voltou para casa. Dennis, Cynthia e Glenda foram igualmente perversos. Eles permitiram que a manipulação do serial killer os levassem a cometer atos bárbaros, manchando as mãos de todos eles de sangue. Pelos crimes e pela omissão, eles são tão culpados quanto David. Kelly Garrett, Angelica Montano e Cynthia Vigil foram as únicas sobreviventes daquele trailer. É impossível imaginar todo o terror que elas passaram, em especial a última vítima. Cynthia foi uma verdadeira guerreira e permaneceu atenta, esperando por uma oportunidade. Com um controle emocional muito fora da curva, ela não apenas conseguiu escapar, como também salvou outras incontáveis vidas, que chegariam ao trailer após sua morte. Ela foi capaz de se recuperar fisicamente e contou sua história em programas de TV e jornais. Os danos psicológicos, por sua vez, infelizmente, seguirão com ela pelo resto da vida. Com David preso, a polícia marcou um novo interrogatório para tentar descobrir a localização dos corpos. O objetivo era trazer algum encerramento para os familiares, visto que o criminoso já não deixaria mais a prisão. O serial killer concordou em dar essas informações e o encontro foi marcado para o dia 28 de maio de 2002. Entretanto, antes que o interrogatório fosse feito, David foi encontrado caído no chão de sua cela. Ele foi encaminhado para a ala hospitalar, mas chegou lá já sem vida. A causa da morte foi ataque cardíaco. Condenado em 2001, ele cumpriu menos tempo de prisão do que seus cúmplices e sofreu muito menos do que suas vítimas. David levou o local onde enterrou os corpos para o túmulo, sem nunca demonstrar nenhum tipo de remorso. Com uma vida inteira voltada para o seu terrível projeto, qual chamava de caixa de brinquedos, ele viveu trancado em um trailer, respirando dor e desespero em busca de prazer. E enquanto procuravam corpos em meio à areia e água, os agentes se depararam com o único que não queriam ter encontrado. David Parker Ray faleceu aos 62 anos de idade por ataque cardíaco, dentro do Centro Correcional do Condado de Lea, no Novo México.